Lista 3, exercício 1. Item A. Quantos elétrons fluem através de uma bateria que fornece uma corrente de 3 amperes por 12 segundos? Item B. Se o fio ligado à bateria tem 1 milímetro de raio, qual é a densidade de corrente no fio? Item C. Se o fio é de cobre, qual é a velocidade de deriva dos elétrons? Bem, vamos lá. Vamos ao primeiro item. Agora, o primeiro item. Vamos imaginar agora nós temos um fio, né? Um fio de cobre. No caso, o cobre só vai aparecer no item C, mas é um fio condutor, onde a gente faz passar por ele uma determinada corrente I nessa direção. Ele quer saber se essa corrente é de 3 amperes e ela flui por 12 segundos, qual é a quantidade de elétrons que vai passar pela área, pela seção reta do nosso condutor. Bom, a gente sabe que corrente é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa através da seção reta do condutor. Se por acaso a minha corrente é constante, isso é, ela não varia o seu valor durante o tempo pelo qual nós estamos calculando, isso é os 12 segundos, se ela se mantém a 3 amperes, a quantidade de carga vai ser simplesmente a multiplicação da corrente pelo tempo pelo qual essa corrente está passando. Isso é, a carga vai ser a corrente pelo tempo. A corrente é de 3 amperes, num tempo de 12 segundos, significa que vai passar pela seção reta do fio 36 coulombs de carga. Bem, mas a gente conhece a carga de cada elétron. Se eu conheço a carga de cada elétron e eu sei qual é a carga total que está passando, então eu tenho condição de saber quantos elétrons vão passar pela seção reta. Isso é, basta a gente saber que a carga é o número de elétrons vezes a carga do elétron. Isso é, o número de elétrons vai ser qual é a quantidade de carga pela carga do elétron, 36 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19, quer dizer que vão passar por essa seção reta do nosso condutor 23 vezes 10 a 19 elétrons, certo? Bem, se esse fio ligado a uma bateria, tem 1 milímetro de raio, qual é a densidade de corrente do fio? Bem, para isso eu vou dar uma ligeira aproximada, vou aproximar até chegar perto do fio para a gente poder... Então nosso desenho agora é esse. Imagina que esse aqui seja simplesmente esse cara ampliado, né? E está passando uma corrente I. Eu sei que em cada ponto da seção reta passa uma densidade de corrente, a gente pode associar a uma densidade de corrente, que é uma grandeza pontual e vetorial, que indica o movimento das portadores de carga, certo? Que no caso as cargas positivas, já que a corrente está nesse sentido. E em cada ponto eu tenho a densidade de corrente. E se num determinado ponto a gente associa ao vetor área, a gente tem condição de calcular a nossa densidade de corrente, pelo módulo dela, como a quantidade de corrente que está passando aqui dividido pela área, onde esse dA é, na verdade, o módulo do vetor área paralelo à densidade de corrente. Se a minha densidade de corrente vai estar nesse sentido, o módulo vetor área paralelo dA é dA, e o nosso densidade de corrente vai ser a quantidade de corrente pelo vetor área. Bom, suponha que o nosso I é homogêneo, isso é, a corrente passa igual em todos os pontos, ou melhor dizendo, a densidade de corrente é homogênea. Por quê? Porque em cada ponto o valor da densidade de corrente é a mesma, né? Se dizer que o I é homogêneo, na verdade é dizer que o valor da densidade de corrente é a mesma em todos os pontos, já que é uma grandeza pontual. Se isso é verdade, a gente pode calcular a nossa densidade de corrente simplesmente como o valor da corrente pela área. Isso é, nosso valor da corrente é I, que é, no caso, 36 coulombs, certo? Vezes a área, já que ele tem um raio de 1 milímetro quadrado, vai ser 3 amperes, né? Eu falei 36 coulombs, na verdade é o 3 amperes, né? Que é corrente, não é carga. É a corrente 3 amperes dividido pela área, que é πr ao quadrado, 0,001 ao quadrado. Com isso, a nossa densidade de corrente é de 0,96 vezes 10 a 6 amperes por metro quadrado. É a densidade de corrente em cada ponto da seção reta do nosso fio. Bem, vamos lá. Calculada a densidade de corrente no item B, a gente vai agora para o item C.
Bom, supondo agora no nosso item C, né, o nosso condutor com a densidade corrente, e eu digo o seguinte: dentro do condutor nós temos portadores de carga se movendo. A gente pode considerar como portadores as cargas positivas se movendo nesse sentido, ou os elétrons se movendo no sentido contrário. Suponha um pedaço do nosso condutor, esse pedaço aqui, com uma determinada área, AA, que é a área total. A nossa corrente a gente está considerando ela como homogênea, o mesmo movimento em cada região da área A. E essa área A vai ter uma distância ΔX e as cargas vão levar um tempo ΔT para ir de um lado ao outro. Certo? Bem, nós temos condição de calcular qual é a quantidade de carga ou qual é a quantidade de elétrons que está passando dentro dessa região. Isso é, se a gente tem que considerar, pode calcular isso se nós soubermos qual é o número de elétrons por unidade de volume ou o número de átomos por unidade de volume nessa região. Como é que a gente calcula isso? A gente sabe que o cobre tem um peso atômico de 63,546 unidades atômicas. E a densidade do cobre é de 8.920 kg por metro cúbico. Bem, se eu souber a massa de cada átomo, se eu sei qual é a quantidade de massa do cobre a cada metro cúbico, se eu souber a massa de cada átomo, dividir a massa total do cobre pela massa de cada átomo vai me dar qual é o número de átomos que eu tenho por unidade de volume nesta região. Bem, a gente faz isso sabendo que a massa do próton é igual à massa do nêutron, que é 1,6 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Aqui não está a unidade, mas a unidade é quilogramas. Bem, a gente sabe que o elétron é em torno de 2.000 vezes mais leve, então no resultado final ele não vai influenciar, a massa dele é praticamente desprezível. Então a gente vai calcular nosso número de elétrons por unidade de volume pegando a massa total do cobre, dividindo pela massa de cada átomo, que é o peso atômico dele, vezes a massa de cada elemento, ou próton ou nêutron. Dessa forma, a gente sabe que se o fio de cobre, ele tem uma densidade de átomos de 8,4 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico. Bem, mas se a gente vai considerar que o movimento dos elétrons é um elétron por átomo, um elétron por átomo, que é o último elétron da camada, que é aquele que está na camada de condução do condutor. Então a gente sabe que existem 8,4 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico se movendo aqui dentro, ou, se você preferir, portadores de carga, no caso do movimento, se a gente considerar o movimento das cargas positivas. Muito bem. Mas densidade de elétrons, ou no caso, é o número de elétrons pelo volume. Se eu considerar o número de elétrons aqui dentro, o número de elétrons pelo volume significa que o número de elétrons dividido pelo volume, que é ΔX vezes a área. Certo? O que eu faço agora é multiplicar pelo tempo pelo qual as cargas se movem aqui dentro. Multiplico e divido. Se eu multiplico e divido pelo mesmo valor, eu não estou alterando essa expressão. Mas o deslocamento ΔX pelo tempo pelo qual os elétrons se movem aqui dentro é, na verdade, a velocidade de movimento, a velocidade média de movimento do grupo dos elétrons que estão aqui. Certo? Bem, eu vou pegar essa expressão, densidade de elétrons, e multiplicar pela carga do elétron. Se eu faço isso, multiplicando de um lado e do outro da expressão, né? Aqui e aqui, também não altera a expressão, eu vou ter aqui em cima o número de elétrons vezes a carga do elétron. Consequentemente, o que eu tenho aqui é a quantidade de carga que está aqui dentro desse volume. Quantidade de carga que está dentro do volume dividido pelo tempo pelo qual eles se movem, significa que quantidade de carga por tempo é, na verdade, corrente. Corrente dividido pela velocidade dividido pela área vai me dar qual é a quantidade de carga por unidade de volume. Certo? Mas corrente por área é, na verdade, a densidade de corrente. Então, a quantidade de carga por unidade de volume, a gente pode igualar a expressão densidade de corrente pela velocidade de movimento média dos elétrons, ou velocidade de arrasto, ou velocidade de deriva.
Bem, consequentemente, a densidade corrente, a gente cai nessa expressão. Isso é, a densidade corrente é a densidade de elétrons vezes a carga do elétron vezes a velocidade de deriva. Bom, mas o que o item quer? O item quer qual é a velocidade de deriva dos elétrons. Então, a velocidade de deriva nada mais é do que a densidade corrente pela densidade de elétrons vezes a carga do elétron. E a gente já conhece todas as expressões. A densidade de corrente é 0,96 vezes 10 a 6 amperes por metro quadrado. A densidade de elétron 8,4 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. E a carga do elétron 1,62 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a minha velocidade de deriva é 7 vezes 10 a menos 5 metros por segundo, ou 25 centímetros por hora. Então, esse é o movimento dos portadores de carga dentro do condutor. Note que esse movimento é extremamente lento. Ao contrário do que a gente imagina intuitivamente, a gente acha que os elétrons se movem bem rápido dentro do condutor. É exatamente o contrário. Eles se movem, o movimento dele é extremamente lento, porque é um movimento caótico, né? Um movimento que vai em todas as direções, e essa é a velocidade do movimento do grupo como um todo, que a gente chama de velocidade de deriva, 25 centímetros por hora. A sensação que a gente tem de velocidade dos elétrons é que quando a gente liga o interruptor e a lâmpada acende instantaneamente, a gente tem uma noção errada de que os elétrons se moveram rapidamente do interruptor até a lâmpada. É ao contrário. Quem é rápido, na verdade, é o ato de, quando você liga o interruptor, aplicar o campo elétrico em todo o condutor. Quem acende a lâmpada são os elétrons que já estão lá dentro do filamento quando eles começam a se mover. Todos os elétrons do condutor, do início ao fim do interruptor, eles se movem de uma vez só. Eles se movem como um grupo, como um todo. E os elétrons que estão dentro do filamento é que são responsáveis por acender a lâmpada. É isso.